Olá, vamos continuar o nosso trabalho. Esse vídeo é a continuação do anterior, o material está todo disponível. Fomos traídos e vamos provar isto. E vamos provar de uma maneira indubitável. Então, como sempre eu disse a vocês, a verdade é a minha bandeira. Então, no penúltimo vídeo, eu mostrei a vocês como houve uma mudança na nova ordem mundial e o nosso dinheiro, que trazia vultos pátrios valorosos, homens de valor da nossa pátria, foram substituídos pela cara de Mitra. E na maçonaria também substituiu-se o grande arquiteto do universo por Mitra. Tinha dito a vocês que esse livro tinha esse relato, agora eu encontrei, vou ler. Então, sob a desculpa de que é a reconstrução do homem, portanto, que é o objetivo de toda a sociedade secreta, Igreja Católica, tarosofia, teosofia e Rosa Cruz, então a meta é esta, e a maçonaria apresenta como sendo a meta, voltar a construir o homem. E construir o homem significará, então, fazer com que ele atinja a sua plenitude, né? E de que maneira o homem atingirá essa plenitude? Nós temos aqui uma gravura linda, maravilhosa, e a maçonaria apresenta aos iniciantes que seria voltar a dar ao homem a sua condição de rei. Então aqui nós temos uma figura de um rei, supostamente calcado em Davi, coroado. Tá vendo? Então essa é a doutrina que eles apresentam. Mas na verdade, há alguma coisa aqui esquisita, com a palavra Maurice Pilar citado por Lapage. Os únicos elementos característicos do simbolismo e do ritual da maçonaria propriamente dita são as palavras sagradas, palavras de passe, nome das colunas, nome dos personagens representados pelos principais oficiais, e essas são todas palavras hebraicas. Isso é tanto mais importante porque a iniciação é apresentada aqui como tendo por finalidade encontrar a palavra perdida, a pronúncia correta de Yahvé, Javé, Jeová, ou seja o que for. Então aí está a pista para Pilar, né? Ou Lapage, quer dizer, por que a maçonaria agora procura a palavra perdida? A maçonaria cristã não tem a palavra perdida. Vamos já mostrar a diferença de uma para outra. Eis a única indicação clara que nós temos, que nada, temos muitas, relacionando as origens da nação maçônica, tal como conhecemos. Que elementos vindo de fora do pitagorismo tenham sido agregados é provável, mas secundários, e não na ordem artesanal, nem muito menos na ordem iniciática. Ou a maçonaria é uma imaginação, uma invenção humana, ou bem a origem e sua transmissão espiritual é hebraica. Sobre esse assunto diz Eliphas Levi: as associações maçônicas se formaram então e recolheram a tradição perdida pelos judeus, proscrita pelos cristãos, portanto a gnose, porque o próprio nome e os atributos da maçonaria se relacionam com a construção do templo, esse sonho universal da Cabala. Essa doutrina de que se atribui uma grande influência a Esdras no cativeiro remonta ao ano 430 dos judeus na Babilônia, tendo como fundo o dogma da emanação divina. Querem mais? Aqui está, ó, Augusto Franklin Ribeiro de Magalhães, Simbologia Maçônica. A editora é maçônica, viu? E tem aqui, curiosamente, o imprimato. O engraçado é que o imprimato é uma condição que se exige a Igreja Católica exige dos bispos e dos escritores católicos. E aí que a maçonaria faz uma lambança, coloca aqui o imprimato, né? Grande Oriente do Brasil,
do soberano grão-mestre geral do Grande Oriente, doutor fulano de tal, que o presente tenha a passar a solicitar ao Sararara. Deve acrescentar-se que se trata de obra já aprovada, é o imprimato. Que coisa ridícula! Imprimato, isso é da Igreja Católica. Vocês macaqueiam tudo da Igreja Católica, desde a palavra venerável, que é dada aos abades das comunidades beneditinas e franciscanas, e aqui imprimato. Pois bem, aqui está, portanto, a prova de que a maçonaria é hebraica. E então, o objetivo é construir o Templo de Salomão, que o canalha do Macedo construiu ali. Aqui está a alusão à árvore da vida, mais uma vez, já mostramos a vocês, e então aí é a traição suprema. Por quê? Sob a aparência de que vamos reconstruir o homem, na realidade, o que nós vamos fazer é reconstruir o Templo de Salomão, como Macedo construiu no Brás. Mas espera aí, isso tem alguma coisa a ver com a maçonaria antiga? Não, absolutamente nada. Aqui está em perspectiva. Aqui está, segundo a visão de Ezequiel, sem muros, ou seja, sem obstáculos para atingir as altas metas, os altos graus. Aqui está os símbolos dos 3 graus: aprendiz, companheiro e mestre. Então, vamos botar em ordem. Então, aqui está o templo em perspectiva, lindo. E o que o aprendiz faz agora? Desbastar a pedra bruta. O aprendiz, na maçonaria cristã, ouvia a leitura da Torre de Babel e de outras passagens dizendo quem foram os inventores da flauta, da música, dos metais, que era isso que ele ia ser, um artesão. Agora não, agora ele desbasta a pedra bruta para a construção do Templo de Salomão, que na verdade, aqui está a planta baixa, e que vai ser mesmo aqui, ó. Agora a pedra bruta já está lavrada, já é possível encaixar uma na outra com as ferramentas. E finalmente, aqui está a pedra cúbica, ou seja, a pedra de esquina. A pedra que vai ser utilizada nos ângulos da construção de quê? Do Templo de Jerusalém. Sonho dos judeus, não dos cristãos. E aí, como é que pode, então, o sonho dos judeus passar a ser a principal obra da maçonaria atual? O venerável mestre diz que está sentado no trono de Salomão, né? O grau de mestre obrigatório hoje é a lenda de Hiram Abif, o construtor, o arquiteto do Templo de Salomão, mas não era assim. Fomos traídos. Vamos mostrar como é que era? Vamos. Já disse para vocês, mas não custa repetir. Aqui está em espanhol, mas é uma língua fácil de ser entendida. As origens do 3º grau. A origem noaquita da maçonaria. Então era Noé. Tá vendo? O 3º grau encenava a Arca de Noé sendo construída, portanto, artesãos, né? Trabalhadores de madeira, portanto, né? Por isso, os cedros do Líbano eram famosos, e Hiram de Tiro vendia a preço de ouro, construiu o palácio do rei Davi, o de Salomão, e o templo, né, de cedro. Então aqui está a lenda de Noé. Noé, que quando o dilúvio tomou a terra e destruiu todos seus habitantes, ele reuniu tudo que estava disperso pelo mundo e colocou dentro da arca para repovoar a humanidade. Esta era a obra do maçom cristão.
O simbolismo do templo maçônico, não havia templo, era oficina. Então, o simbolismo da oficina era: o aprendiz ouvia a leitura de que o maçom é um construtor. Essas leituras eram selecionadas, aí entravam aí os inventores, Tubal-Caim e Javan, e quem lá, os inventores das artes, do artesanato, e depois dele ler essas leituras e ver que ele era agora um dos seguidores dessa elite vamos dizer, como é que se diz, da técnica e da tecnologia, que teve um progresso enorme. Então, depois de lido isso, ele fazia o juramento de silêncio sobre a arte que ele ia aprender. Podia ser em madeira, podia ser em ladrilho, podia ser em vitral, podia ser em alvenaria, seja o que fosse. Eram guildas, ou seja, sindicatos de artesãos. E a lenda era de Noé, por quê? Juntar o que está disperso, como diz Jesus Cristo, que veio juntar o que está disperso para salvá-lo. Então, coincidiam as metas da maçonaria com as metas da Igreja Católica. Ser cristão e católico era a mesma coisa. Reunir o que está disperso para salvar aqueles da ignorância, aqueles da brutalidade, e construir um mundo civilizado. É isso que nós vemos hoje? Não. Por que não? Porque a maçonaria voltou-se agora para abrir caminho para os judeus construírem o Templo de Salomão, o Templo de Jerusalém. Então, aqui está as origens religiosas da maçonaria. A pesquisa das origens da maçonaria leva à busca das características da instituição. Em primeiro lugar, trata-se de uma organização de trabalho e de construção, onde o trabalho era especializado. Esta organização ia além do caráter estritamente profissional. Seus membros deviam considerar-se irmãos. Esta associação operativa e de assistência mútua, portanto, era um INSS, possuía ritos tradicionais de admissão. As suas reuniões continham práticas ritualistas. A partir do século XVII, a associação passou a aceitar membros estranhos à sua atividade profissional e, finalmente, assume o caráter político universal. Pronto. A partir do século XVIII, então, o canalha do Rothschild, apoiado no Duque de Montagu, aqui está a história toda, a partir dos romanos, Numa Pompílio, as invasões, até a maçonaria católica, onde eu disse que, li já para vocês, que uma loja maçônica era aberta em nome da Santíssima Trindade e da Santa Amada Igreja, e aí agora vai ser reunido em honra do grande arquiteto do universo. Então, aqui está, sem puxar para um lado nem para outro, como foi a evolução, e aqui está mostrando quando a maçonaria era cristã, não necessariamente católica, mas as grandes catedrais góticas foram construídas por maçons e frades e monges. Era praticamente uma instituição só. Os monges construtores, os frades construtores, os civis construtores, todos se reuniam debaixo da doutrina católica, né? Reunidos, dizia o grão-mestre, em nome de Deus, né? De Jesus Cristo e da Santa Madre Igreja. Era assim que se abria uma loja maçônica, era católica. Eu tenho isso, e são 111 documentos que o canalha do Desagolier queimou, mas não adiantou nada, porque 25 ou 30 anos depois se encontrou os 111 documentos. Aqui vou ler o documento de abertura da loja de Bolonha. Estatutos e regulamentos dos mestres maçons e dos mestres carpinteiros, porque a lenda era de Noé, portanto, carpinteiros. Era mais importante do que arquiteto. A partir do momento em que a lenda de Irã entra, o mestre arquiteto passa a ser mais importante do que o mestre carpinteiro. Por quê? Porque em vez da Arca de Noé, vamos construir agora
O Templo de Salomão, que o canalha do rei, do Edir Macedo, já fez ali em São Paulo. Está aqui uma das versões, está aqui a planta baixa e está aqui a planta baixa com muita nitidez. Então, os arquitetos, simbolicamente, o mestre arquiteto passa a substituir os mestres carpinteiros. Então aqui nós temos a planta do Templo de Salomão. Na verdade, não era a planta simplesmente de um templo católico, de uma catedral gótica. E aí, já vemos aqui, agora vamos continuar lendo, dos mestres maçons e dos mestres carpinteiros. Mestres maçons era o nome que identificava o artesão em geral, tecton, em grego. E dos mestres carpinteiros especificamente porque seria dado a eles o privilégio de conduzir os trabalhos, pois iam construir a Arca de Noé. Para salvar a humanidade do caos. Transformar aquela besta que nós mostramos aqui, aquele bode que Eliphas Levi mostrou no livro dele, em um homem, o Adam Kadmon, como eu mostrei aqui nos nossos trabalhos de tarosofia, que eu estou dando a vocês em pequenas gotas, e que um aluno meu se rebelou porque quer que eu chegue logo até o presente. Então, o objeto é Jesus Cristo. Aqui foram os mestres maçons, tá vendo, que fizeram isso já na Idade Média. Até 1360 trabalhavam juntos, frades, monges e leigos. Juntos, era uma coisa só. O objetivo era mostrar ao homem que ele assim não chegará a lugar nenhum. Ele tem que se decompor em partes, educar a inteligência, a memória, a vontade e a sensibilidade. Nisso é o trabalho que nós vamos mostrar a vocês para que se recomponha o Adam Kadmon. E a primeira coisa que tem que ser feita para isto, segundo mostra aqui belíssimamente atingir a estrela de 6 pontas, mas primeiro a de 5, como está no livro do Franklin Álvares Magalhães. Primeiro atingir a de 5. Então você vê que nessa belíssima alegoria que está aqui, olha aqui, ó. Aqui é o Deus Supremo, El, não é nem Javé. Aqui é o homem na sua plenitude. Portanto, depois de passar pelo vale da morte, nas colunas da virtude, sabedoria e poder, o centro aqui é beleza, então ele vai chegar ao Deus Altíssimo, El Elyon, maravilha, mesmo objetivo da Igreja Católica, com o trabalho. O trabalho dignifica o homem. Então, os mestres carpinteiros eram superiores aos mestres maçons, porque os mestres maçons reuniam os ladrilheiros, os marceneiros, os trabalhadores de alvenaria, os pedreiros, os arquitetos. Tudo isso era inferior porque era a construção, tratava-se de construir a Arca de Noé. Abaixo estão os estatutos, o regulamento da sociedade de mestre maçom, que passava, era liderado pelos mestres carpinteiros, feitos em honra de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria e de todos os santos. Em algum documento diz, para a honra da Santa Amada Igreja Católica. Aqui diz, para a honra e felicidade da cidade de Bolonha e dos ditos mestres. Então, 1248. Então, até 1303, isso vigorava. Diz a guria, queimou tudo, não adiantou nada. Aqui está o juramento. Nós, mestres carpinteiros, pertencentes à sociedade dos mestres, juramos em honra de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria, de todos os santos, em honra da Santa Amada Igreja, aqui estou eu acrescentando, e para a futura felicidade da cidade de Bolonha, aceitar e obedecer às ordens do magistrado e de todos que governam a cidade. Então, primeira coisa era a
harmonia com os poderes legitimamente constituídos, a igreja e o governo civil. Aqui está. Desagulhê, teu trabalho foi todo em vão. Não deu em nada, seu merda. Agora, é preciso, hoje, que a gente desconstrua, quer dizer, reconstrua, continue aquele trabalho, saindo do planejamento judaico, maçônico, que é construir o Templo de Salomão, onde o mestre arquiteto passa a ser o supremo, Tecton, o Tecton por excelência, né, passa a ser o arquiteto que vai reconstruir o templo, aprendiz, companheiro e mestre. E os mestres carpinteiros dançaram, deixaram de ter a devida importância, porque o que eles querem não é mais a reconstrução do homem, é a reconstrução de lacaios da família Rothschild, lacaios que farão tudo para a construção do Templo de Salomão, a reconstrução do Templo de Jerusalém, que Macedo já fez aqui um arremedo na cidade de Brás, em São Paulo. Então, aqui está dito por Augusto Franklin Távora de Magalhães: ou a maçonaria é hebraica, ou ela é uma invenção humana. Acabei de ler para vocês, e Eliphas Levi diz tudo, todas as obras, todos os nomes, todas as palavras de passe, tudo é em hebraico. Por que em hebraico? Porque a ideia é chegar até esse poder, mas esse poder aqui é utilizado na Grande Pirâmide como o poder supremo que rege a maçonaria universal, ou seja, a união com o ser divino transformaria ele num gênio e ele governaria a sociedade. Mas, ao contrário, nós apresentamos a vocês, no curso de tarosofia, chegarmos até o Adam Kadmon pela árvore. Já vimos que a árvore na maçonaria desempenha uma função também fundamental, né? Através da modificação dos temperamentos, que estão aqui nessa preciosidade, essa pequena flor, que na Ordem Rosa Cruz é uma cruz com uma rosa no centro. Na verdade, é o domínio dos temperamentos, né? E a transformação da esfinge, o caribu assírio, no homem de verdade, no homem perfeito. Porque a concepção geral do ocultismo é que o homem é bifronte, ou seja, que o homem foi feito originariamente macho e fêmea. Gênesis feminino e masculino, com os 4 temperamentos: tranquilo, sanguíneo, nervoso e bilioso. Então, aqui está o Adam Kadmon. Chegar a isto de volta pela alquimia, pela maçonaria, pela teosofia, pela tarosofia. Aqui está em outra gravura, mais feio, né? Mas é a mesma coisa. A unidade dos opostos. Os opostos passam a ser complementares. A esse complemento se chama Adam Kadmon. O Adam redimido por Jesus Cristo, mas também levando em conta os seus méritos. Não por Mitra. Não por Mitra aqui na doutrina maçônica, que passa a ser o Luciferos, aquele que traz a luz. Mas a luz de Mitra não é a luz de Cristo, é a luz das batalhas. O mundo estava em guerra e continua. Estamos na Terceira Guerra Mundial. Se vocês não sabem, agora ficam sabendo. Estamos lutando a Terceira Guerra Mundial. E por que estamos lutando a Terceira Guerra Mundial? Porque ele é matador, ele é assassino profissional, portanto, filho do diabo, mentiroso e assassino. É isso que os lacaios de Rothschild fazem. Agora está uma mortandade que só nos Estados Unidos, eu ouvi ontem, passou de 3 milhões de seres humanos. Somente nos Estados Unidos já passa de 3 milhões. O gosto dele é a morte. Então é a isso e não a reis e rainhas
como está aqui, que era o projeto de El, continuado por Javé, ou como está aqui na Ordem Rosa Cruz, né? A síntese maravilhosa, a árvore da vida. A árvore da vida vai entrar em todos os projetos, né? Mas aqui está a cruz de Cristo, com as 4 roças: prudência, temperança, fortaleza e justiça. E no centro de tudo, então, representando aqui o centro da cruz, está a rosa mística, a doçura, a bondade. Só Deus é bom, mas o homem pode se tornar a imagem de Deus, se quiser. É só fazer o caminho certo. E esse caminho não é certamente o que essas sociedades estão fazendo. Então a primeira coisa que nós teremos que fazer, já disse a vocês, é unificar os 4 níveis, quer seja do caribu assírio, quer seja da árvore da vida. Olha aqui, tá vendo? Ela tem 4 níveis, ó. Azilut, Veriá, Yetzirah, Asiá. É o mesmo que está ali no caribu. Essa esfera foi criada por nós, o mundo de Asiá. São 4 árvores. A criada por Reshit, a criada por Javé e a criada por nós. Na verdade, eu considero 3. Então, para fazer isso, dentro do nosso curso de Tarosofia, a primeira coisa que se tem que fazer é tornar o homem de novo um ser de pé, cabeça, braços, cabeça para pensar, braços e mãos para agir, pés para andar. O corpo sem os pés não anda. E aqui as ligações entre todas as faculdades humanas que estão ali em potência na árvore, mas vamos começar por esse hexagrama. É o hexagrama de qualquer maneira, não é o hexagrama típico que Levi nos mostra, mas é o hexagrama. Então, não importa se seja daquele ou do jeito que ele coloca aqui. Não importa. É um hexagrama. Aqui é um hexagrama. Aqui é um hexagrama. Só que ele está interconectando a pineal com a pituitária, com os 2 hemisférios cerebrais, um de um lado e outro do outro. Tá vendo? Pineal e pituitária, hemisférios cerebrais. Aqui o coração e o pulmão, que são considerados na iniciação 2 órgãos que fazem parte do cérebro. O homem pensa com o cérebro e sente com o coração. E aqui, Da'at, o tronco encefálico. Chegar a enganar o tronco encefálico de maneira que ele faça a sua vontade. Ele é muito poderoso, mas é burro. Estou aqui dizendo, é poderoso, mas é burro. Então, a nossa consciência é capaz de chegar à estrela de 6 pontas, e depois é capaz, primeiro a de 5, né? Não se esqueçam. Depois a de 6, e aí fazer a construção, mas não assim. Não indo daqui de Keter para Chokmah, sabedoria, mas de Keter para Binah. Aqui só Javé pode fazer isso, né? O grande arquiteto, segundo a concepção maçônica antiga, que mudou em 1707, no golpe maçônico dado pelo clã dos Rothschild. E agora a maçonaria é hebraica e faz a vontade de Rothschild, que é mentir, matar, assassinar e reconstruir, principalmente isso, e reconstruir o templo de Salomão na esplanada do templo. Para isso destruíram o poder árabe, muçulmano, a guerra de Obama, a guerra dos
Bush pai e Bush filho contra os muçulmanos para destruir a civilização muçulmana. Hoje eles são considerados violentos e terroristas, mas quem inventou o terrorismo em Roma, no século I, foram os judeus. Sabiam? Se você voltar à história antiga de Roma, então os assassinos eram judeus, esqueci agora qual era o nome, sicários. O nome eram os sicários, os primeiros terroristas do mundo, da história. Os sicários judeus que em Roma assassinavam os senadores, os cônsules, participaram da morte de César, que queria ser imperador e chegou a introduzir o império, e que para eles não era bom porque eles tinham que mandar, e aí, mas terminaram mandando em Tibério e Nero e todos os outros. Acharam o meio, sicários, e aí colocaram os muçulmanos como sendo a civilização da violência. Até o próprio Papa Bento XVI caiu nessa esparrela, caiu nessa burrice. Então, vejam vocês, em nome de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Santíssima, para a honra de Nossa Senhora, da Virgem Maria, de todos os santos e da Santa Madre Igreja. Agora vocês vejam como a coisa mudou. E se mudou, piorou. Porque, segundo a natureza, o homem nasce assim. Esse animalzinho é uma criança, qualquer criança. Qualquer criança é esse bicho. Então, o trabalho da maçonaria, da tarosofia, da Rosa Cruz, da teosofia, é transformar esse monstrinho em um ser humano, simbolizado pelo nosso trabalho no Adam Kadmon. Para isso, unificando essas esferas na estrela de 6 pontas, que já mostrei na bela figura do Robert Wang, né? Essa unificação, ele aqui faz belíssimamente esse trabalho de unificação, né? Está bem pequenininho, mas é o mais importante. Eu não sei porque ele botou tão pequeno. Aqui todas as potências interligadas. E aqui apenas as potências mentais, inclui o coração e o pulmão. Então esse é o trabalho verdadeiro, do verdadeiro iniciado, né? Então não é reconstruir o Templo de Salomão, porque para nós não há nenhum interesse de reconstruir o Templo de Salomão. Por isso temos de continuar no caminho reto, no caminho certo. Agora encontrei o livro que eu prometi a vocês, encontrei o texto e vou ler. Renegar a luz de Cristo e aceitar a luz de Lúcifer, mais bem entendido, né? Mitra. Então, palestra do 32º grau. O 33º é apenas para dizer, ele sabe e aceitou. Estão aqui para aprender, se puderem aprender e lembrar o que foi ensinado. Chegaram agora o grande símbolo de Pitágoras. Nosso símbolo chegaram a nós através dos arianos, no Egito e da Babilônia. Os mestres antigos, agora cheguei, inventaram alguns desses símbolos para expressar a divindade. Não tentaram nomeá-la, mas procuraram manifestar a sua reverência, descrevendo-a como Ahura Mazda. Não é o que eles dizem. Quando vocês entram, eles dizem que é o grande arquiteto do universo. Depois passa a ser Jabulon, depois passa a ser e vai. Então, não era Ahura Mazda. Então, mentirosos. Logo, se são mentirosos, são assassinos. Espírito da luz. Eles conceberam a ideia de que Ahura tinha 7 potências. Os 7 raios da Estátua da Liberdade, lembram? Coroada com os 7 raios de Ahura. Tudo se encaixa. Tidas como masculinas, 4 masculinas e 3 femininas. Olhem para o Oriente, meus irmãos, e contemplem a estrela de 7 pontas, o grande símbolo deste grau, 32, com as 7 cores do arco-íris. As 7 portas representam as 7 potências de Ahura. Agora observe o grande delta de Pitágoras e vai. Então está aí, palestra do 32º grau. Reneguem Jesus. A verdadeira luz vem de Mitra, Hormuz, o Cristo de Hormuz. E isto
essa traição foi feita aqui. Este livro é o original. As Constituições de Anderson, de 1723. Né? Está em espanhol. Aqui está o brasão da família Montagu. E aqui tem um desenho onde se mostra a homenagem feita ao Duque de Montagu. Isso fica para depois. Mas a primeira coisa que nós vamos mostrar é aqui. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo de Deus e do culto a ele prestado. Olhem bem. O maçom está obrigado por seu caráter a obedecer à lei moral. E devidamente, não tem nada de religião, portanto, o Deus deles é apenas um Deus de moral. Se compreende a arte, não será jamais um estúpido ateu. Aqui já dissemos que essa palavra foi desdobrada em ateu e estúpido. Não será um estúpido. Poderá ser um ateu se não for estúpido. Isso é impensável na maçonaria de 1303 e que foi até 1968. Nem um libertino. Pero mesmo em tempos antigos, os maçons estavam obrigados a pertencer à religião dominante em seu país. Ali nós vimos o cristianismo, qualquer que fosse. Se considera hoje, 1723, na verdade, foi aqui que foi dado o golpe. 1717 é uma data falsa, inexistente. Comemora-se o aniversário da criação da maçonaria especulativa, mas é mentira. Não há um documento, não há uma ata, não há nada que prove que nada aconteceu em 1717, a não ser uma reunião de Anderson, de Zagoulier e 4 mestres das 4 lojas do Hospital de Santo Antônio que aderiram a fazer uma única obediência, e a partir dessas 4 lojas iniciais, sob o protetorado de Rothschild, através do Duque de Montagu, então a maçonaria universal, tal como nós a conhecemos hoje. Então, deixamos a cada um livre para expressar suas opiniões individuais. Quer dizer que devem ser homens probos e retos, tá aí. Aí o canalha do Temer, um homem probo e reto, foi preso 2 vezes, é maçom indiscutivelmente. Temos no YouTube vários canais que mostram ele como maçom, retratado como maçom, um homem probo e reto, né? Criminoso, ladrão, safado. Tem 5 acusações contra ele. Aí agora o outro canalha, Bolsonaro, né, fez dele embaixador do Brasil em vários países. Já dissemos, o passaporte dele tinha sido cassado pelo STF, foi liberado. E ele, na última vez que saiu do Brasil com o passaporte, que eu saiba, foi para o Líbano, por causa daquela explosão lá no Porto, representar os brasileiros. Vai pra merda. Um canalha desse pode me representar? Lhe representa? A mim não. Criminoso, safado, mentiroso, golpista. Vamos deixar a cada um pertencer ao credo ou denominação que ele quiser, mesmo que seja diabólica. Eu estou dizendo isso porque eu conheço maçons que são satanistas. Fui convidado para pertencer, para ser um dos diretores, um dos dirigentes. É mista, a ordem é mista, é satanista. E eu ganharia 115 mil reais mensais se eu aceitasse supervisionar as lojas de Crowley, a Otto, Oro do Templo e Orientes, de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. 115 mil. Eu estaria hoje muito bem de vida, mas teria traído Jesus Cristo, porque para eles o bestialismo é uma das experiências, ou seja, a cópula de animal com homem. Mas eles dizem, está no Gênesis, Adão comia éguas, cabritinhas, carneirinhas e etc. E quando Deus mandou ele olhar qual era a sua preferida, ele disse, não tenho igual. Aí Deus criou a mulher. Aí foi que Deus criou a mulher. Enkidu, na teologia mesopotâmica,
vivia com as gazelas, ele gostava das gazelinhas, não tinha cabritinhas, até que uma sacerdotisa do templo foi buscá-lo e ele ficou 7 dias de gozo com ela, e ela conseguiu trazê-lo para o palácio. Então, o bestialismo era comum na antiguidade. E o que é que Crowley faz? Usa o bestialismo nas suas experiências para conduzir o homem a um novo nascimento. Ordo Templi Orientis, que Raul Seixas entrou e se ferrou. E o seu amigo que sobreviveu, saiu disto, que se chama, o escritor Paulo Coelho, disse, ele cedeu e entrou em todas as experiências que Crowley mandou e terminou se matando com uma overdose. Ficou viciado, porque uma das experiências é aumentar de tantas miligramas de cocaína para tantas, até chegar a uma dose extrema. Ele não aguentou essa dose extrema, morreu. Isso é uma ordem iniciática? Não. Isso é uma farsa, um embuste. Isso é a porta do inferno. Cuidado! Negar o cristianismo, seja você católico ou protestante, é abrir as portas do inferno para adorar Mitra, que no futuro, segundo Pike, será o Cristo venerado por todos os homens, com o nome de Lúcifer, segundo ele. Então, esse é o destino que na carta de Tarot, depois de nos terem traído, substituindo a figura de Jesus na Catedral de Chartres, feita pelos maçons leigos e monges beneditinos e franciscanos, tinham feito Jesus aqui no centro e os 4 animais. Então, este tarô de Marselha, na França, sempre a França já traz um homem ou uma mulher. Pode ser Elizabeth Thatcher, Margaret Thatcher, pode ser a Merkel, Angela Merkel, pode ser qualquer outra, pode ser Dilma Rousseff, pode ser o Juscelino Kubitschek de Oliveira, que endividou o Brasil até aqui, até não conseguirmos mais respirar. Nossa dívida toda foi ele que fez. Era uma ninharia antes, e depois do governo dele, levou cimento e tijolos em aviões para construir Brasília para a glória dele. Foi chamado aqui no tribunal para ser, na época era aqui, para ser julgado. E o que é que ele fez? Ele veio de carro, mas folgaram os parafusos dos pneus do carro dele. E ele, que não queria vir de avião, de São Paulo para o Rio, veio de carro. Em determinado ponto o pneu soltou-se, saiu e ele se danou. Morreu ele, o motorista. Por quê? Porque ele não podia abrir a boca. Ele sabia de muita coisa, muita sujeira da maçonaria, da união da maçonaria com o judaísmo internacional, Cásaro, falsos judeus e falsos maçons. De 1717 para cá, não há maçonaria, ela é falsa. Eu sou grão-mestre, eu sou grau 33. Sou iniciado em altos graus. Sei que o grau 15 e o grau 18 pervertem o cristão. Sei que tudo é feito para levar o cristão a renegar Cristo e aceitar a Hura, Mitra. Então, aí está. Ainda tem mais. Mas agora eu vou moderar. Esse é o Fomos Traídos 2. Vergonhosamente traídos. Então, o Duque de Montagu, que vai aparecer no livro da maçonaria como herói. Aqui tem uma fotografia dele que está pouco nítida. A Sua Excelência, o Duque de Montagu, e aí ele aparece. e aparece também as armas dos maçons antigos e aceitos, que eles aqui não tinham o direito de fazer. Olha só, as armas, o brasão do Duque de Montagu. To His Grace the Duke of Montagu. A sua graça, quer dizer, excelência, o Duque de Montagu. My Lord, meu senhor. By order of the Grace the Duke of Wharton, irmão primo dele, the
present right worshipful Grand Master of the Freemasons, quer dizer, aqui o presente grão-mestre da ordem dos maçons era o Duque de Wharton, primo de Montagu, and his deputy, seu representante. I humbly e humildemente dedicate this book of the constitutions, esse livro das constituições, of our ancient fraternity, que ancient porcaria nenhuma, eles estão criando uma falsa maçonaria, to your grace, in testimony of your honorable, prudent and vigilant discharge of the office of Grand Master last year. I need to tell you, Grace, eu preciso dizer a vocês que não somente no ano passado, mas nós, com o devido respeito, aprendemos com os autores da maçonaria antiga to take his compelling and digesting book, a compilar e explicar esse livro from the old records, coisa nada, as old charges todas são católicas, mentiroso, safado, sem vergonha, compilado das old charges, vai pra merda, vagabundo, safado, mentiroso, and how accurately he is compared, e como precisamente ele pode ser comparado e feito, everything agreeable to history and chronology, segundo a história e a cronologia da maçonaria, so as to render this new constitution. Safado, canalha, aqui está o escudo de armas do Duque de Montagu, cujo tataraneto era presidente do Banco da Inglaterra, que financiou o movimento hitlerista. Temos um encontro, temos a notícia do encontro do tataraneto, Montagu Norman, era o nome dele, com o presidente do Bank of German, do Banco da Alemanha. E ele passou o dinheiro da Inglaterra para o Banco da Alemanha, para Hitler fazer o seu poderoso exército, com o qual ele desfilou nas Olimpíadas de Munique, diante dos governantes do mundo. Uma vergonha! Hitler desfilar com o seu exército. A Alemanha estava proibida de fazer até foices. E ele fez um exército. E aí o safado aqui diz, pode ser comparada, que é uma compilação das old charges. Já li para vocês um dos documentos que constituem as old charges. Não vou reler, mas vou apenas mostrar para vocês. Aqui, resumidamente, mostrando que a maçonaria antiga tinha Noé e os carpinteiros como seus líderes, porque era simbolicamente a construção de uma arca, não de um templo. Era a construção de uma arca para recolher o que está disperso e salvar a humanidade da ignorância daquela besta, daquele animal que Eliphas coloca ali. Agora mudou tudo. Isso seria a reconstrução do homem, né? Quer dizer, tornar o homem vivo, redivivo, refazê-lo. Agora tudo isso foi por águas abaixo, embora nós tenhamos aqui a Carta de Bolonha e mais 111 documentos, nos quais se abre a sessão da loja em nome da Santíssima Trindade. Os protestantes não gostaram e aprovaram as constituições de Anderson de 1723, mentirosamente ditas que foi criada em 1717, a conjuração de 1717, segundo trabalhos que eu tenho na minha mão, foram feitas pelos secretários, esses trabalhos foram feitos pelo secretário dos irmãos maçons, que não deixaram de ser irmãos maçons, artesãos, que se chama, meu Deus do céu, a fraternidade, esqueci agora. Fui assistir a reunião de dois deles lá, eles não querem mais o nome de maçons, eles são chamados, oh meu Deus, bom, enfim. Então aqui está a Carta de Bolonha, com mais 111 documentos, mostrando as origens religiosas da maçonaria,
o templo era construído em forma de uma catedral gótica, e agora Macedo diz, a 6 minutos da sua vida no SBT, que vai reconstruir o Templo do Brás, porque ainda não pode ser reconstruído o Templo de Salomão. E esse é trabalho do mestre maçom, que bate o martelo para comandar a reconstrução do Templo de Salomão, se os árabes deixarem. Porque também, para que os árabes não possam fazer uma terceira guerra mundial, eles destruíram toda a civilização árabe, destruíram toda a cultura árabe, e os árabes se transformaram em terroristas. Terroristas eram os sicários judeus que mataram César, participaram da conjuração e matavam os senadores que impedissem eles de cumprir os planos de Esdras para chegar até o domínio do mundo. Pronto, fomos traídos. 2. Deem seu like, seu dislike, inscrevam-se no canal e cuidado onde entram. Até a próxima.